Provocações. Não aceite provocações. Toma iniciativa de encerrar qualquer discussão. Não leves adiante o bate-boca. O que o diálogo fraterno não resolve, a discussão complica. O silêncio e o tempo são os grandes aliados da verdade. Não pretendas impor-te a ninguém. Consome-se muita energia em conversação inútil. Se alguém te interpreta equivocadamente, não expliques além do necessário. Quem levemente abre a porta em vigilância, termina por escancará-la. Não entres na faixa dos que procuram tirar-te do sério. Ao invés de descer ao nível do contendor, faz-o subir ao teu. Olá, meu nome é Paulo Bonfim, prazer estar aqui com você, espero que você assista até o fim essa palestra espírita com o título Um Chamado para a Fraternidade. Eu estou com a minha colinha aqui, tá? Então de vez em quando eu vou estar olhando para cá e eu quero convidar você para... você vai ouvir barulhos também, eu estou em casa, como muita gente está em casa, talvez você esteja nessa época de isolamento social e são barulhos de casa, a gente vai aprendendo que cada vez é mais comum acontecer isso e tá tudo bem, ok? Eu quero te convidar para pegar um copo de água, deixar um copo de água, então se você estiver assistindo, dá uma pausa, senão enquanto isso vai rapidinho, pega. No final nós vamos fazer uma prece, nós vamos fazer uma prece agora de abertura, e no final vamos fazer uma prece e pedir para a água ser fluidificada, tá ok? Vou deixar o meu copo aqui e vou pedir para você se posicionar de um jeito bem confortável, que você se sinta, se você estiver sentado, ou se você estiver em pé, onde você estiver, se posicionar da forma mais confortável que você puder. Se você conseguir, e se for ok para você, fecha os olhos. E com os olhos fechados, vai se acalmando, vai se relaxando, e vai levando seus pensamentos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, pedindo para que nós possamos estar de mente e corações abertos, para receber as palavras desse Evangelho que vamos ouvir nessa palestra, que possamos estar abertos a receber o que nós precisamos, a procurar nessas palavras soluções para os problemas da nossa vida, do nosso dia a dia, e ferramentas para que nós possamos nos aprimorar individualmente. Essa palestra não é para outras pessoas, essa palestra é para cada um de nós que está assistindo. E à medida que nós tornamos o que aprendemos parte da nossa vida, aí sim nós conseguimos mudar o mundo à volta. Então que para podermos ser agentes de transformação, para que possamos receber as bênçãos que essas palavras que vão ser proferidas nessa palestra nos sirvam e contagiem outras pessoas, nós temos que estar aqui à disposição para isso. Deus permita que nós estejamos nessa posição de aprendizes, eternos aprendizes, com muita humildade, com muito amor, e que tudo que venha a ser aqui falado seja para o nosso bem. Que assim seja, graças a Deus. Maravilha. Gente, o tema dessa palestra de hoje, quero te falar assim, o tema da nossa palestra de hoje é um chamado para fraternidade. Eu quero começar essa palestra contando uma história. Tem um documentário na Netflix, você depois procura lá se você quiser assistir, é um documentário que chama Jane, Mãe dos Macacos, e conta a história de uma pesquisadora que ela estuda chimpanzés e ela vai para a África, ela passa muito tempo envolvida, ela se envolve com a sociedade dos chimpanzés para aprender. E ela tem lá uma impressão muito interessante de que os chimpanzés são seres dóceis, eles vivem bem, eles se cuidam. Tem um grupo de chimpanzés que eles acompanham. E tem a matriarca do grupo. A matriarca do grupo, ela é uma chimpanzé fêmea, está lá há muito tempo, ela acompanha por muitos e muitos anos, e eventualmente essa chimpanzé ela morre. Né? Ela fica velhinha e morre. Né? Ela viveu teve uma longa vida assim, ao longo dos chimpanzés. E acontecem algumas coisas curiosas depois do evento da morte dessa chimpanzé. Depois da morte dela, parece que ela de alguma forma mantinha o grupo unido. Então uma parte do grupo se separa.
do grupo principal, né? Era um grupo grande de chimpanzés, e eles se separam, e esse grupo menor vai para a parte sul, ali da região onde eles ficavam. E depois de e isso assim, era um grupo de macacos que cresceu junto, a maioria cresceu junto, são irmãos, são primos, são pais, são mães, e eles se separaram, então eles se conheceram a vida inteira deles, a maior parte da vida deles eles se conheceram, e pouco depois de 2 semanas afastados, esse grupo começa a se estranhar. E os do norte, eles estranham totalmente o grupo que foi para o sul, eles não reconhecem eles mais como família, como sendo um grupo que pertenceu para eles. Eles têm uma desconexão total. E esse grupo do norte ataca o grupo do sul. Era um grupo maior, com os chimpanzés mais fortes, eles atacam o grupo do sul e eles matam todos, cruelmente, de forma totalmente feroz, né? A historiadora fica horrorizada com o que acontece, com as cenas das lutas tão violentas que foram, dos ataques tão brutais que foram, e não sobrou nenhum adulto, macho, fêmea ou criança. Ninguém foi poupado, né? E ela ficou muito chocada com relação a isso. Por que eu estou falando sobre essa história? Nós estamos passando por vários momentos na civilização, na construção da nossa sociedade, em que nós dividimos a nossa sociedade. Somos nós e somos os outros. É quem é desse partido político, é quem é daquele partido político. É quem é desse time, torce para esse time, quem torce para aquele time. É quem é do meu estado, quem é de fora do meu estado. Quem é do meu país, quem é de fora do meu país. Quem é da minha religião e quem é da outra religião. Existe sempre os nós e os outros. E a impressão que nós temos, muitas vezes, que nós construímos nesse tipo de relacionamento com as pessoas, é de um relacionamento, não é só simplesmente de estabelecer diferenças, de olhar para diferenças, mas é de gerar estranhamento, e esse estranhamento gerar muitas vezes ataques, perseguições. Esse estranhamento gerar violência. É o jeito que nós falamos a respeito das outras pessoas, são os nomes que nós usamos para classificar os outros. Né? Se você perceber no jornal, né, num jornal na tarde, quando eles vão falar, as pessoas falam assim, os apoiadores do fulano, os ladrões, os motoristas de carro, os pedestres, e parecem que são grupos. Parece que são aquilo. As pessoas que são do sul, sabe? Parece que são aquilo. Que são grupos separados, diferentes, de estranhos, que estão totalmente apartados. Quando, na verdade, são pessoas. O que é um pedestre? É uma pessoa. O que é um bandido? É uma pessoa. O que é um assassino? É uma pessoa. O que é um herói? É uma pessoa. O que é um policial? É uma pessoa. Mas nós tiramos, né, ou deixamos que tirem o senso de aquilo é uma pessoa, de personalidade, etc. E começamos a ver como estranhos. E a gente começa a falar assim, não, mas, sabe, o pessoal dessa religião, ninguém presta. Nossa, o pessoal daquele partido político é tudo burro, é tudo não sei o quê. Puxa, né, e criam-se as animosidades. Percebe isso? Vocês veem isso acontecendo? Às vezes acontece dentro de casa. Essa diferenciação aí, olha lá, tá vendo? Isso aqui são as mulheres da família. Isso aí porque são os homens que são assim. Isso aí é porque são os gays, porque são... Cria-se diferença, apartamento. As pessoas se apartando. Porque nós estamos fazendo o quê? Nós estamos etiquetando as pessoas. Nós e eles. Nós somos estranhos. Voltando para a história lá do começo, se nós pensarmos bem, esse estranhamento nós temos com as pessoas. De olhar, de ter medo, puxa vida, né? Isso aqui a gente estranha. E uma das coisas que estão acontecendo nos nossos tempos cada vez mais são líderes surgindo, instigando as pessoas a alimentarem essa diferença.
alimentar essa diferenciação, a dar nomes feios para as pessoas. Já aprenderam, tá? Já se aprendeu nos estudos de linguagem, né? Existem estudos como, depois vale muito a pena vocês estudarem, que é linguagem não violenta, comunicação não violenta. E as pessoas mostram como certos líderes usam a linguagem para criar essa diferenciação, para criar um grupo em comum e um grupo estranho, e fortalecer esse grupo em comum para ser contra esse grupo estranho. Então começa a tratar aqui, né? Então eu vi outro dia tem um pessoal que estava fazendo um estudo a respeito do Trump, presidente dos Estados Unidos, e ele falou assim, ó, fulano é que nem um cachorro, Beltrano é que nem um cachorro, ele tratou que nem um cachorro. Ele desumaniza a pessoa. Aqui no Brasil a gente vê isso com relação aos partidos políticos. Chamam quem segue um partido político, de um nome, o outro do outro, e desumaniza. E aí fica fácil você olhar o outro e ficar com raiva. Aí você vê quando essas pessoas chegam para se trazer, eu vim trazer minha ideia, minha opinião, e de repente essas pessoas estão se degladiando, estão se batendo, estão se matando. Por quê? Porque se estranham. Porque não vê do outro lado que tem gente, não vê que do outro lado tem pessoas. É o distanciamento que está causando essa ilusão, esse erro de ótica, esse erro de moral para com o relacionamento das pessoas. E isso não é novidade dos nossos tempos. Isso vem se exacerbando nos nossos tempos, ficando mais evidente, ficando mais à mostra. Por quê? Porque nós estamos com um meio de comunicação mais rápido. As redes sociais, a internet facilita, agiliza isso. As pessoas que nunca falavam nada têm um espaço para colocar um comentário ali, para expressar a opinião delas, expressar o que elas pensam a respeito de certas coisas. Puxa vida, né? As pessoas se tornaram más por conta das redes sociais? De jeito nenhum. Né? É que nem aquela frase que fala assim, né? A oportunidade faz o ladrão. É totalmente contrário, a oportunidade não faz nada. O ladrão sempre existiu. A oportunidade revela o ladrão enxergou uma oportunidade, foi lá e agiu. Agora, a pessoa que não tem isso dentro dela, ela não faz isso. Da mesma coisa, a pessoa fala assim, não, mas eu não sou racista. Mas se você fala coisas racistas, se você tem piada racista, se você tem atitudes racistas, você é racista. Você tem um comportamento racista. Ah, eu não sou machista. Mas se o seu comportamento, se suas atitudes, se suas palavras são machistas, você é machista. Não é o que eu digo que eu sou, é como eu ajo. E as redes sociais estão fazendo as pessoas se revelarem, né? Sair dos seus armários, dos seus cofres, tirando as suas máscaras, mostrando que realmente pensam. Ah, eu acredito muito em Deus, eu sou devoto de Jesus, né? E o que você quer para as pessoas, para os infiéis? Eu quero que morram todos. E aí? Como que é isso? Como que funciona isso? Será que está certo, né? Será que está tendo coesão? Que isso é uma das coisas que são importantes a gente olhar nos discursos, né? Tem coerência, tem integridade. Isso é muito importante observar. Eu gosto muito de lembrar, quando a gente olha no Evangelho, né, nos Evangelhos de Jesus, nos Evangelhos que contam a vida de Jesus, o Sermão da Montanha. E olha que interessante, né, sobre o Sermão da Montanha. As pessoas diziam o seguinte, que elas estavam lá ouvindo Jesus falar, e depois que Jesus tinha falado o que falava, eles falaram assim, e viram que aquilo que ele estava trazendo era bom. Por quê? Porque ele estava falando de amor, ele estava falando de respeito, ele estava falando de humildade, ele estava falando de um jeito, com uma profundidade, com uma verdade, que quase ninguém tinha. Vocês vão reparar agora que eu mudei de lado por conta da claridade de onde eu estava, tá? Então, não é mágica, não. Tá? Então, eu estava falando assim, as pessoas repararam que a filosofia dele era boa.
por conta daquilo que ele estava falando ser uma coisa positiva e ser uma coisa que eles sentiam dentro da alma deles que era positiva. E a gente está vendo muitas vezes assim, esses líderes que estão trazendo tanto ódio, tanto separatismo, tanta coisa para nos apartar uns dos outros. E a gente está abraçando. Vem alguém e xinga a gente. Ah, você é isso. E você, o que você faz? Você xinga de volta, você briga de volta. Você entra, você compra a briga, compra a discussão com a pessoa. E uma das coisas que nos nossos tempos, como em outros, mas acho que aí sim eu diria que é uma coisa dos tempos atuais que precisa ser muito observada, né? Existem muitas pessoas falando a respeito de sucesso, etc., que eu acho ótimo. A gente tem que procurar ter sucesso na vida, ter uma vida que deixe a gente feliz, que a gente tenha mais condições de fazer mais coisas e ajudar mais pessoas, né? Quanto mais prosperidade, melhor para todo mundo. Eu acho isso ótimo, concordo com isso. Mas o problema é que muitas vezes o diálogo das pessoas está dizendo assim: olha quem você... Presta atenção de quem você vai ouvir. Não ouça nada de quem nunca fez nada. Só ouça as pessoas que estão fazendo muita coisa, né? E então olham para pessoas que estão com empresas muito grandes, com cargos muito grandes, com situações muito, né? Tem muita grana, muita coisa. E falam assim: esse é um cara que eu tenho que ouvir. E esquece de perceber um outro parâmetro importante. Qual a moral da pessoa que está falando? Qual é a forma que essa pessoa chegou onde ela chegou? Isso não importa. Claro que importa. Totalmente importa. Tem tudo a ver. Se tudo que essa pessoa fez, construiu ou está construindo, está sendo baseada em coisas que destroem, que causam problema, que estão machucando os outros, que estão humilhando, que estão criando... Ele está criando enriquecimento para ele, está criando pobreza e destruição para os outros, está errado. Se ele sobe pisando na cabeça dos outros, está errado, é um péssimo exemplo para ser seguido. Ah, mas não importa, Paulo, ele construiu. Importa sim. Importa sim. Né? Eu vi uma vez uma frase num dos livros espíritas, agora não vou saber qual que foi, mas de qualquer forma marcou muito, e fala o seguinte: Jesus era carpinteiro, Herodes era rei. Chega um cara falando assim: olha, eu sei do reino de Deus, e o reino de Deus ele é assim. Ele fala assim: mas quem é você? Né? Imagina, lá na época de Jesus, o sumo sacerdote, que era Caifás, ele era uma autoridade. Quem podia falar sobre o reino de Deus? Quem estava na igreja há muito tempo, quem era o sumo sacerdote, quem era ungido, quem era batizado, quem tinha feito todos os cursos, quem pagava o dízimo, tal, não sei o que. Jesus não pagava dízimo. Jesus não fazia oferenda, não fazia oferta. Jesus não lavava a mão, os pés para comer. Né? Jesus não tinha um teto, Jesus não tinha construído nada. Quem era Jesus para essas pessoas que olhavam Jesus dessa forma? Por quê? Porque as pessoas olhavam para a forma, não olhavam para o conteúdo. Porque se olhassem para o conteúdo, iam ver o quanto Jesus era grande. Mas ele tinha uma grandiosidade maior, espiritual, que nós precisamos cada dia mais começar a valorizar. Uma grandiosidade espiritual, não a grandiosidade física, material. Mas você não falou, Paulo, que tem que ter riqueza, tem que ter sucesso? Tem que ter riqueza e sucesso, mas sem moral, sem dignidade, sem afeto, sem carinho, sem amor, essas coisas se despedaçam, se desmoronam. Porque nós temos que lembrar que a nossa vida nessa terra é finita. A vida verdadeira que nós vivemos é a vida do nosso espírito, da nossa alma. A vida que de verdade nós temos é a vida do nosso espírito. E essa vida continua depois que a nossa passagem por essa terra terminar. Essa vida continua quando nós regressamos para a pátria espiritual e que nós temos que prestar conta do que nós viemos fazer aqui. O que você fez lá? Nossa, briguei com muita gente, arrumei muito encrenque e confusão. Ah, Paulo, mas Jesus arrumou encrenque e confusão. Ah, é verdade. Arrumou. O tempo todo. Era só isso que ele fazia? Ou ele passava mais tempo ensinando, curando, cuidando das pessoas?
a gente tem toda essa moral de Jesus para ir fazer o que ele fazia nessa outra parte? Entende? Será que não está colocando, como dizia meu pai, a carroça na frente dos burros, né? Querendo fazer uma coisa sem ter feito outra? Quer dizer, você quer ir arrumar encrenca, ok, mas você já tem a moral para isso? Não. Então vai arrumar moral primeiro, né? Eu quero fazer um convite nessa palestra para a gente começar a entender que por trás de todo esse problema, por trás desse estranhamento, por trás desse disparate que a gente tem na nossa sociedade atual e que a gente vive e convive com as pessoas e que torna difícil o convívio, não só fora de casa, mas muitas vezes dentro de casa. A gente olha para os nossos filhos e fala assim, que são crianças, né? Olha para os pais e fala assim, são velhos. Olha para os irmãos e pensa assim, ele nunca foi bom, tal, não sei o quê. E a gente tem esse estranhamento com as pessoas. A gente podia começar a olhar mais para aquilo que nós somos parecidos, aquilo que nós somos comuns, aquilo que de verdade nos conecta, que nos torna familiares, que nos torna família. Perceber que nós temos percepções diferentes das coisas, que nós enxergamos a partir de pontos de vista diferentes, que nós lembramos de forma diferente. Esses dias, recentemente, eu tive uma confirmação de uma coisa, né, que era assim, a minha lembrança a respeito de algumas coisas. Eu tenho uma lembrança vívida, forte de algumas coisas, e aí eu tive a oportunidade de rever. É muito legal porque assim, eu gosto de reassistir filmes, né? Eu gosto muito de assistir filme e eu gosto de rever alguns filmes. E eu fui rever um filme e na minha cabeça uma cena era de um jeito, assim, era daquele jeito a cena. E eu vi a cena acontecer de novo no filme que eu estava reassistindo e era muito diferente. O diálogo era diferente, o que acontecia era diferente. E eu falei assim, caramba. Mas naquela época foi o que eu enxerguei e como eu guardei na minha memória. E pelo fato de eu contar sempre a mesma coisa, contar sempre para mim, né, e para outras pessoas aquela cena daquele jeito, ficou. Mas não era, né? Então, é por isso que a gente tem tanta diferença, tanta diversidade, e precisa ser respeitada, precisa ser entendida. Paulo, mas sabe, tá difícil conversar com as pessoas. Eu sei o que você está falando, tá difícil, porque qualquer conversa muitas vezes parte para uma briga. E como que a gente não briga, né? Diante de tanta divergência, diante de tanta diferença? Como que a gente começa a se aproximar, né? O meu pai, meu sábio pai, ele tinha uma frase que ele falava o tempo todo, né? Quando um não quer, dois não brigam. Então, se tem alguém querendo brigar com você, você pode ser a pessoa. Se já tem alguém querendo brigar, você pode ser a pessoa que não quer brigar. Você pode ser a pessoa que vai falar assim, olha, já que você está a fim de brigar, eu estou a fim de não brigar, não vamos brigar. Né? Eu abro mão de brigar, deixa isso para lá, né? E eu quero falar assim, né? Que a gente precisa pensar sobre o nosso tempo que a gente está vivendo, tá? No livro dos Espíritos, os Espíritos apontam como o maior problema da humanidade, a maior dificuldade da humanidade, o maior empecilho para o progresso da humanidade é o egoísmo. É o egoísmo. E o que é o egoísmo? O egoísmo não é só eu me colocar em primeiro ou eu me colocar sempre nas coisas. É eu me importar somente comigo. E esse egoísmo, hoje, ele está um pouco ampliado, porque não, Paulo, mas eu me importo com mais pessoas. Com todas as pessoas? Não, me importo só com o meu grupo, que é o que a gente está falando. Eu só me importo com o meu grupo. Se tá bom para o meu grupo, dane-se o resto. Se resolve esse problema aqui, se resolve o meu problema, eu não me importo com os outros. Só que a gente tem que caminhar para às vezes, criar bem-estar, sabe? O grito de desespero que a gente está vendo de muitas comunidades, né? Agora, aqui no ano de 2020, a gente está vendo um monte de manifestação, principalmente com relação a, novamente, as pessoas, né? Os negros estão voltando com toda a força, pedindo igualdade de direitos, né? Respeito, etc. E por quê? Porque tem uma parcela que está assim, mas para mim tá bem, a polícia me trata bem, por que eu vou falar mal da polícia? Então, porque tem uma parcela gigante da população que se trata mal. Mas
Isso aí é problema deles, né? Não, é problema de todo mundo. E essas manifestações são um chacoalhão nisso, né? Graças a Deus tem muita gente acordando e se sentindo injustiçada e apoiando as pessoas, né? Muita gente de branca, amarela, gente de tudo quanto é cor que está entendendo e indo apoiar isso daqui, falando assim, não, a gente precisa cuidar dessas pessoas, precisa cuidar dessa parte da sociedade para que não haja desentendimento. E cada vez mais apoiar diversas áreas da sociedade para que os direitos das pessoas sejam respeitados igualmente, para que brancos, héteros, homossexuais, bissexuais, LGBTQI, o que for, entendeu? Negros, o que for, a gente possa ter direitos iguais e respeito iguais. E não adianta falar que, Paulo, mas todo mundo tem que ter direito igual. Tem razão, mas a gente não pode fechar os olhos que essa parte é discriminada. Que as mulheres recebem menos, têm menos chance do que homens. Que os negros têm menos chance do que branco. Por quê? Porque a gente está olhando para os nossos irmãos e estranhando. Que a gente está olhando para os nossos irmãos, que um dia nós fomos só uma família. Nós somos só uma família, mas pelo fato de não estarmos juntos, não estarmos morando no mesmo lugar, ou não estarmos aqui da mesma cor, do mesmo jeito, não estarmos da mesma forma nos reconhecendo, a gente está falando assim, eles são diferentes. E a gente esquece que a nossa igualdade não é isso aqui, não é isso aqui, não é a nossa cor. É isso aqui, que a gente tem por dentro. É alma, coração, é o que Jesus pregava. Ama teu irmão, enxerga teu irmão, cuida do teu irmão. Nós somos uma grande irmandade colocada nesse planeta, em vários lugares desse planeta, e nós estamos olhando uns para os outros como estranhos. Nós estamos muitas vezes inseridos dentro da nossa própria casa e olhando uns para os outros como estranhos. A gente vai pegar trem e ficar bravo com as pessoas que empurram com a gente, ou que estão com pressa, ou que estão andando devagar demais, a gente acha que eles são uns estranhos. Quem está lá andando devagar, andando rápido, é teu irmão, é teu pai, é tua mãe, é teu marido, é tua esposa, é teu filho, é tua filha. Não é o filho do outro, não é o pai do outro, não é o irmão do outro. Não é um qualquer, não é um desse time, daquele time, é teu irmão, é tua irmã, é tua família, é nossa família. Eu sou teu irmão, você é meu. E se a gente dá chance de olhar um para o outro dessa forma, se a gente dá chance de cuidar um do outro dessa forma, a vida fica melhor. Faz sentido? Eu quero então te convidar a pensar algumas coisas que você pode colocar em prática no teu dia a dia, na tua vida, para começar a mudar essa situação, para começar a você ser um ponto de mudança aonde quer que você esteja. Tá, ok? Não adianta a gente esperar que políticos resolvam, não adianta a gente esperar que o mundo resolva. O mundo resolve quando nós resolvemos e colocamos em prática. E aqui nessa palestra hoje nós vamos sair com lições práticas para a gente colocar na nossa vida, no nosso dia a dia, para a gente melhorar em conjunto. Combinado? Primeira coisa, a gente tem que começar aceitando. Todos somos uma família. Faz um exercício. Olha para a pessoa em casa e fala assim, irmão, irmã, pai, mãe. E eu sei que agora, nesse momento que eu estou gravando essa palestra, que ela vai ao ar, a gente está convivendo com isolamento social. Talvez você não esteja saindo de casa, né? Mas talvez você já tenha saído do isolamento social assistindo essa palestra, ou você esteja com outras pessoas. Eu queria que você olhasse para as pessoas e falasse, minha irmã, meu irmão. Quando alguém falar alguma coisa dura, quando alguém responder um post seu, comentar alguma coisa num post seu nas redes sociais, te mandar uma mensagem no grupo meio atravessada, pensa assim, um irmão machucado. E tem calma com essa pessoa. Seja caridoso com essa pessoa. Não entra no conflito. Procura ver nas pessoas que estão ali bravas, nervosas, tristes, etc., como pessoas com dificuldade, irmãos seus com dificuldade.
E procura se colocar como um bom irmão, uma boa irmã, que olha o outro e fala assim, puxa, da mesma forma, se você não estiver bem, antes de brigar, antes de fazer, pede ajuda. Pede ajuda, fala assim, irmão, irmã, me ajuda. Se alguém ficar bravo com alguma coisa que você fez, pede desculpa. Ô minha irmã, desculpa. Ô meu irmão, desculpa. Se você não sabia... mas foi às vezes a gente machuca sem querer, Paulo. Ok, sem querer. Mas machuca do mesmo jeito, né? Se eu der uma trombada em você por querer ou sem querer, dói. A dor física é do mesmo jeito. Né? Então você precisa cuidar de remendar, você precisa cuidar de resolver o negócio e precisa pedir desculpa. A maior prova de que foi sem querer é você pedir desculpa. A gente não pede desculpa só quando fez de propósito, a gente pede desculpa sempre que faz. Pronto, bota isso na tua cabeça. Lição de casa. Aprende a pedir desculpa, aprende a pedir por favor, aprende a pedir da licença. Aprende a dizer obrigado. Aprende, usa as pessoas da tua família. Se alguém ficar bravo com você, pede desculpa. Não justifica, não precisa falar, mas eu não estava errado, não sei, pede desculpa. Pede desculpa, é a melhor coisa. Outro dia eu estava com um amigo, e foi um lance muito interessante, né? Que ele estava participando de uma meditação para perdão, etc. E a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. E ele consiste em assumir que toda a culpa de tudo é sua. E justamente por ser sua a culpa, você pode pedir desculpa. E você pedindo desculpa, você está resolvendo a situação. E uma pessoa, o filho dele ligou para ele e, pô pai, você fez tal coisa, fez errado, não sei o que, não sei o que lá. Ele, ô filho, desculpa, você sabe que eu me confundo com essas coisas mesmo, tal. Você tem toda a razão, foi mancada da minha parte. Desculpa, tá? O filho tinha mandado um áudio, né, uma mensagem de áudio, e ele mandou essa mensagem desse jeito, pedindo desculpa. Dali a pouco o filho falou, ô pai, eu que desculpo o mau jeito aí que eu falei com você, tá? Não, tá tudo bem, a gente vai resolver essa situação, fica tranquilo, tá bom? Beijo, eu te amo. É isso, quando um não quer, dois não brigam. É muito melhor, muito mais gostoso. Ele olhou pra mim com uma carinha boa, assim, de feliz, falando, cara, como ajuda quando a gente chama pra gente a responsa e passa o negócio. Né? Então, esse é um ponto importantíssimo, tá? Veja-se como sendo da família, seja educado, use as palavrinhas mágicas e peça desculpas, muito importante, tá? A gente tem que entender uma outra coisa, tá? Aquelas pessoas que sabem menos que a gente, elas precisam de cuidado, de atenção, paciência e amor. E elas são instrumentos do nosso aprendizado. Para nós aprendermos a ser pacientes, nós aprendermos a ser caridosos, nós aprendermos a ser bondosos, nós aprendermos a ser humildes, nós aprendermos a ensinar, porque para ensinar a gente tem que aprender as coisas. Então, quando tem uma pessoa difícil, não adianta ficar reclamando que não sabe, que isso, que aquilo. É a nossa oportunidade. Se a gente enxergar isso e falar assim, cara, beleza, e eu vou assumir essa bronca, é a melhor coisa. Ai, Paulo, mas tem dia que eu não tô legal, tem dia que eu tô triste, tem dia que eu tô chateado, tem hora que eu não tô conseguindo fazer esse negócio. Ok. Procura se respeitar, mas sabe, uma coisa você talvez, no momento você não consiga lidar com a situação, mas o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, a vida inteira, não pode. Você tem que escolher, eu preciso resolver isso. Aquilo que você não resolve permanece. Aquele problema que você não resolve permanece, continua. Você não quer ficar preso no tempo, você não quer, eu não estou nem falando de reencarnação, de ficar voltando na mesma vida, mas às vezes antes de você voltar na outra vida, nessa vida mesmo as coisas acontecem de novo. Resolve, aprende o que você tem que aprender, lida com quem você tem que lidar. O que faz as relações ficarem enroscadas? Por que a gente não tem essa fraternidade? Porque a gente não perdoa. Por que a gente não perdoa? Porque a gente não entende o que é o amor. O amor é, cara, saber que as pessoas erram. Tem gente que é assim. Paulo, tem gente que vem e briga comigo. Sabe?
Se vem uma pessoa cega, né, uma pessoa que não enxerga, tem deficiência visual, vem, tropeça em você e te derruba, você não fica bravo com ela porque você pensa, ela não enxerga. Mas aí vem uma pessoa e briga com você e tal, não sei o quê, e você pensa assim, mas ela tem todas as faculdades. Não tem. Mas ela é uma pessoa que está bem e vem fazer isso, ela não está bem. Se estivesse bem, não vinha brigar. A minha filha, uma vez, quando eu era menorzinha, minha filha mais velha, a gente assistindo um filme e tinha uma pessoa que estava fazendo um monte de maldade e ela me perguntou, pai, por que ele é tão malvado? Eu falei para ela, porque ele não é feliz, filha. Gente que não é feliz só faz mal para os outros. Se ele fosse feliz, ele estava fazendo bem, ele era bonzinho, mas é uma pessoa que não é feliz. Já é um primeiro passo para a gente começar a ter compaixão pelas pessoas que estão causando problema, que estão vindo buscar briga, que estão cheias de rancor para o nosso lado. Tem compaixão. Ah, Paulo, é difícil fazer isso. É difícil porque a gente não faz. Não faz, nem um pouquinho. A gente tem que começar a fazer, pelo menos um pouquinho. Mais vezes. É exercício, gente. Como tudo, é exercício, é prática. Não é perdoar uma vez, é perdoar 70 vezes, 7 vezes. É perdoar quantas vezes precisar. Porque esse perdão que nos liberta. É perdoar constantemente que nos torna mais livres, mais leves na vida. Quem não quer ser mais leve? Quem não quer ter uma vida mais tranquila? Não é verdade? Tá? E outra coisa é que a gente saiba que com as pessoas que sabem mais do que a gente precisa aprender. Tá? Aprender com os outros, aprender com o que elas estão falando, aprender com o que elas estão mostrando. Mas não olha só sucesso material, não usa isso para determinar quem é uma pessoa bem-sucedida. Vê a moral, vê quantas pessoas estão se beneficiando do que essa pessoa faz, vê quantas pessoas estão sendo ajudadas por esse tipo de gente, vê quem eles estão auxiliando, se o que eles fazem dá bom fruto. Jesus deu o seguinte parâmetro que eu acho riquíssimo, maravilhoso. Pelo fruto você conhece a árvore. Não pode uma árvore boa dar fruto ruim, e não pode uma árvore ruim dar frutos bons. Presta atenção, a pessoa está dando um monte de fruto bom, cara, ela é legal. Ah, mas ela não é da minha religião, ela não é do meu time, ela não é do meu país. Ela é da mesma raça sua. Que raça é essa? Raça humana. Eu não tenho nada em comum, já começa que vocês moram no mesmo planeta. Pronto? Já tem uma coisa em comum. Olha mais as igualdades, menos as diferenças. Olha mais aquilo que vocês são da mesma forma e não o contrário. Tá ok? E segue quem espalha o amor, gente. Segue quem espalha o amor. Tem tanta gente espalhando ódio, tem tanta gente espalhando coisa ruim, mas ao mesmo tempo tem tanta gente espalhando coisa boa, fazendo coisa boa, tendo atitudes boas, que podem te inspirar, que podem fazer com que você queira também participar e ser um agente do bem. Eu sei que às vezes você talvez esteja doente também, esteja cansado, esteja ferido, precise de cuidado, busca cuidado, pede ajuda, estende a mão. Tenha humildade de pedir, tenha humildade de aceitar a ajuda que você recebe. Tem uma frase que eu acho maravilhosa, fala assim, dor de dente é ruim, mas dor de dente com raiva é pior. Então, se você estiver passando por um momento difícil, não amaldiçoa, não xinga, não joga contra, não blasfema, mas ao contrário, fala assim, Deus, o que eu tenho para aprender nesse momento? O que eu tenho para aprender vivendo com essa pessoa? O que eu tenho para aprender vivendo nessa situação? Abre os teus olhos, abre os ouvidos, aprende isso e segue adiante. O meu pai, ele ficou preso numa cadeira de roda logo que ele perdeu as pernas. E ele estava preso por quê? Porque para subir na cadeira de roda, para descer na cadeira de roda, para ir em qualquer lugar, ele estava dependendo dos outros. Até que ele entendeu que ele conseguia, ele subir e descer, ele começou a se esforçar, não foi fácil no começo, foi muito difícil, porque ele estava muito enfraquecido, mas de tanto se esforçar, ele foi criando a musculatura necessária, ele aprendeu a dirigir um carro adaptado e aí ninguém segurava o meu pai ia para onde ele queria com o carrinho dele. E a gente também.
também. Talvez nesse momento a gente esteja com alguma coisa que esteja faltando e a gente está achando, eu não posso mais ir para lugar nenhum, eu não posso mais fazer nada, mas a gente pode, é só a gente se adaptar. Se a gente olhar as pessoas que nos cercam como irmãos, se nós tratarmos a sociedade como nossa fraternidade, se nós buscarmos ter mais compaixão para com as pessoas e a gente procurar viver com mais amor. Mais amor é muito melhor, amor é muito melhor do que qualquer outra coisa, né, gente? E é isso que eu desejo para você, para sua família, para sua vida. Que você ame muito mais, que você tenha muito mais coisas boas do que dificuldades e que as dificuldades que vierem na tua vida você possa aprender com carinho, com paciência e buscando sempre o melhor. Tá ok? Vamos fazer nossa prece? Então vamos lá, fazer nossa prece. Vou pegar aqui um copo d'água. Eu vou segurar o meu, você pode deixar ele na mesa se você quiser, ou se você está em algum lugar que você não tem um copo d'água, você pode daqui a pouco, quando chegar em casa, no lugar que você vai chegar, pegar um copo d'água, fazer uma prece e falar assim, queria que aquela oração que eu fiz, que aquilo que eu preciso chegue no copo que eu vou beber agora, tá ok? Mas então, vamos fechando os nossos olhos, elevando nosso pensamento a Deus, agradecendo a todas as coisas que nós temos na vida, toda a saúde e as doenças também, as pessoas fáceis e as difíceis com quem convivemos, as facilidades e as dificuldades que passamos pelo nosso dia a dia. Que nós possamos aprender com cada uma dessas coisas, meu Deus, e sermos transformados à medida também que nos transformamos em agentes de transformação desse mundo. Pessoas que podem contribuir com um bem maior e ser de verdade, trazer de verdade para essa terra o reino de Deus. Pedimos para que Deus proteja cada um dos nossos familiares, nossos amigos, os governantes do nosso país e de cada um dos países, cada pessoa que precisa de cuidado, de amparo, de ajuda, que possa receber o que precisa e que receba algum alívio através da energia que mandamos através dessa oração. Pai querido, pedimos licença para orar por nós mesmos, que possamos ter nossas forças restabelecidas, que nós possamos encontrar remédio depositado nessa água que vamos beber e que esse remédio nos ajude espiritualmente, mentalmente, fisicamente, para que possamos ter força para continuar a nossa caminhada. E em Teu nome nós fazemos a prece que Jesus um dia nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, do corpo e da alma. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus.